Então, por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em um livro não tão conhecido, não tão usado, inclusive, mas que eu garanto que ele está na sua Bíblia, que é o livro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse capítulo. E o texto diz assim: No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então, confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. E diga a eles: Assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se, todos vocês, das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui entre nós. Obrigado pela forma que o Senhor já está trabalhando nas nossas vidas aqui nessa manhã. E o nosso pedido é que o Senhor continue a ter liberdade e agindo entre nós. Que ao final desse culto possamos ter a certeza que o Senhor esteve aqui conosco e que as nossas vidas foram transformadas. Obrigado pela sua presença aqui entre nós, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo quem somos e como agimos. Obrigado por esse privilégio. Nós oramos e agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós temos em mente uma série de locais que recorremos quando pretendemos algo específico, como nos divertir, como descansar, como cultuar, como encontrar ajuda, como estudar e outras opções. Facilmente, ao pensar nessas alternativas, nós buscamos um shopping bacana, buscamos um cinema, um parque, buscamos uma igreja, buscamos um clube, uma clínica, uma universidade ou qualquer outro lugar. Quando temos alguns dias a mais disponíveis, buscamos então uma viagem de férias, visitar locais turísticos, museu e tantas outras opções. Porém, raramente, muito raramente, alguém em sã consciência escolhe um deserto como uma dessas opções para um desses locais. O deserto, a palavra deserto, vem do latim deserto, que significa
lugar solitário ou solidão. No dicionário, ele tem o significado de uma região árida, coberta por um manto de areia, em que é quase absoluta a ausência de vida. Um lugar ermo, abandonado, vazio e desabitado. Geograficamente, o deserto é uma região de baixo índice de chuvas. Existem lugares muito quentes que são desertos, mas existem lugares muito frios, como nos polos, que também são desertos. Mas o deserto para nós também tem o sinônimo de um lugar vazio, triste, de muito sofrimento. Inclusive, temos o costume e a tendência a afirmar que quando alguém está em dificuldade, quando alguém está passando por um período difícil, esse alguém está em um deserto na sua vida. E, embora ninguém, em sã consciência, escolha o deserto como um destino, todos nós temos que concordar que passamos ou vamos passar em algum momento por um deserto nas nossas vidas. Ninguém escapa dos desertos que a vida oferece. Gente com muito dinheiro passa por deserto. Gente sem nenhum dinheiro passa por deserto. Gente que frequenta a igreja todos os domingos passa por deserto. Gente que nunca pisa em uma igreja também passa por deserto. Alguns passam com mais intensidade, outros passam com consciência, entendendo o que está acontecendo. Outros passam quase que despercebidos. Mas adolescentes, jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, todos nós passamos por desertos nas nossas vidas. Inclusive, parece que atualmente nós temos a tendência a imaginar que esses desertos estão ainda mais próximos e presentes nas nossas vidas. Temos a tendência a enxergar eles cada vez nos rondando com mais sede de nos sugar. E não é nada fácil passar por um deserto na vida. Mas nós temos que concordar e ser consciente que o deserto não é nenhuma novidade para nós, pois todos nós passamos, cada um do seu jeito, cada um no seu estilo, cada um na sua fase. Mas a grande questão e a grande pergunta é: será que o deserto tem alguma outra função ou razão nas nossas vidas, além do uso que nós imaginamos? Será que o deserto é tão somente um lugar vazio e triste nas nossas vidas? Será que o deserto é tão somente um lugar em que caímos sem saber de onde viemos e nem para onde vamos? Ou será que ele tem algum outro papel e função de extrema importância e que talvez a gente não tenha encontrado ou aprendido? Nesse texto que nós lemos, gostaria de destacar algumas características importantes do livro de Ezequiel antes de trabalhar um pouco nesse texto para facilitar na nossa abordagem e na nossa reflexão. Um livro que foi escrito pelo profeta Ezequiel, um contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Escrito provavelmente entre 593 e 565 a.C., no período babilônico dos judeus. Com 26 anos de idade, Ezequiel foi um dos milhares de judeus de Judá levados como prisioneiro de guerra para a Babilônia. Ezequiel trabalhava como sacerdote no templo em Jerusalém. E naquele momento ele estava distante, muito distante, do seu local de trabalho. Ele estava distante, inclusive, da casa do seu Deus. E naquele momento ele se via sem casa, sem emprego, mas com uma nova função ou com uma nova missão na sua vida.
que era combater e ao mesmo tempo ajudar o seu próprio povo. Nos 6 primeiros anos de ministério de Ezequiel, a terra estava intacta, até que Jerusalém foi demolida e então o caos tomou conta daquele cenário. Ezequiel percebeu que o seu povo não enxergava mais nada ou não queria enxergar mais nada. Então, por causa disso, ele, através de imagens muito estranhas e com detalhes muito bem elaborados, ele tenta mostrar àquele povo que Deus continuava em ação, apesar do caos, apesar da catástrofe. Ele usa vários métodos para transmitir a mensagem àquele povo. Ele usa a arte para desenhar um retrato da cidade de Jerusalém. Ele usa uma conduta incomum e ações simbólicas para prender a atenção daquele povo que estava ao seu lado. Ele inclusive raspou a barba e o cabelo para mostrar a eles o que Deus estava fazendo com Jerusalém e com seus habitantes. Porque eram pessoas que não conseguiam acreditar que Deus era capaz de permitir que aquilo acontecesse com eles. Pessoas que enxergavam que tinham perdido absolutamente tudo nas suas vidas. As suas casas, o seu templo, as suas famílias, a sua cidade, alguns a própria vida. E Ezequiel afirma para eles, mesmo diante desse caos, Deus está agindo entre vocês. Mesmo diante desta catástrofe, Deus está formando um novo povo. Mas eram pessoas e era um povo que não conseguia entender a razão de um deserto na vida delas. Eram pessoas que nem ao menos se lembravam das histórias do deserto real dos seus antepassados. Porque eram pessoas que não entendiam qual era a razão, o porquê e para que existiam desertos nas suas vidas. E quando nós pensamos na nossa época, quando nós pensamos no nosso cenário, nós podemos afirmar que vivemos dias muito parecidos com os dias de Ezequiel. Vivemos com a certeza que os desertos existem, mas, se formos sinceros, vivemos sem entender o porquê e para que eles existem nas nossas vidas. Quando um deserto acontece, parece que o nosso mundo desmorona. E cada um reage de uma forma diferente ao seu deserto. Mas talvez as 2 reações mais comuns hoje em dia seja de profunda negação e de grande desespero. A maioria das pessoas, talvez, quando enxergam e quando se vê frente a um deserto, entram em um grande desespero. Um desespero que faz com que essas pessoas, inclusive, imaginem que por causa do deserto, o seu mundo acabou. Pessoas que, quando se enxergam em um deserto, ficam completamente paralisadas, com os olhos fechados, acreditando que o mundo chegou ao fim. Acreditando que os seus planos e propósitos estão todos por água abaixo, porque o mundo acabou. São pessoas que não conseguem enxergar mais nada à sua frente, a não ser o deserto em que se encontra. Na sua grande maioria, essas pessoas que entram em grande desespero são pessoas extremamente religiosas, pessoas que frequentam as igrejas, que servem nas igrejas, que dão aula nas igrejas e que fazem muitas coisas. Pessoas religiosas que acreditam que são aceitáveis para Deus, aceitáveis para os outros, para si mesmo e para o mundo em que vive. Aceitáveis por causa da vida que elas levam,
por causa das boas práticas que elas fazem. São pessoas que, com muita sinceridade, imaginam que Deus não pode permitir que elas passem por um deserto, que Deus deve conceder a elas uma vida boa e uma vida agradável. Muitas dessas pessoas entram no caminho, passam a seguir a Jesus, participam desse reino e acreditam que, por causa disso, possuem alguns privilégios e alguns direitos. Direitos que, inclusive, fazem com que elas sejam poupadas e livres dos desertos. Porque são pessoas que praticam a religião muito bem, que têm as suas disciplinas espirituais muito bem, obrigado. Pessoas que cumprem os seus períodos de oração e de louvor, mas que cumprem muito mais para pedir algumas coisas e para ordenar outras coisas, do que para desenvolver um relacionamento com Deus. Pessoas que, quando estão na fase difícil, inclusive aumentam a intensidade desses períodos de oração e de louvor. O que mostra que elas querem muito mais controlar a Deus do que desenvolver um relacionamento saudável com esse Deus. São pessoas que acreditam que Deus deve a elas as suas respostas de oração, que Deus deve a elas uma vida boa, que Deus deve a elas não ter que passar pelo deserto, que Deus deve, inclusive, uma passagem para o céu assim que elas morrerem. São pessoas que não acreditam o porquê elas têm que passar por desertos. E quando eles surgem, elas passam a se questionar: qual é o pecado que eu cometi para eu ter que passar por esse período que eu estou agora? Aonde eu errei na minha vida que Deus está fazendo eu ser castigado nesse deserto? Pessoas que vivem em um profundo desespero quando se encontram com o deserto. Mas existem outras pessoas que vivem em uma grande negação quando se encontram com o deserto. Uma negação que se recusa a enxergar o deserto que está à sua frente. Uma negação que faz com que essa pessoa busque fugas e distrações na vida para que ela não viva o deserto que está à sua frente. São pessoas que não querem enxergar o deserto. Enquanto as pessoas que vivem no grande desespero só enxergam o deserto, as pessoas da profunda negação não querem enxergar por nada esse deserto que está à sua frente. Porque são pessoas que acreditam que nada e ninguém tem o direito de definir o que ela vai viver nessa vida. Acreditam que ninguém é capaz de avaliar o que é certo ou errado para ela nessa vida. E que por isso ela tem todo o direito de escolher não viver o deserto que está à sua frente. Ela tem todo o direito de fugir nas suas fantasias, nas suas mentiras, nas suas ilusões, para não enxergar o que está à sua frente. São pessoas que não reconhecem que existe um Senhor da história e que por isso elas podem ser os senhores das suas histórias, definindo o que vai viver e o que não vai viver que está à sua frente. E se formos sinceros, meus irmãos, em grande parte, na grande maioria das vezes, nós nos encaixamos perfeitamente em um desses dois grupos. Se formos sinceros no nosso íntimo, nós nos encaixamos perfeitamente entre o grupo do desespero e o grupo da profunda negação. Porque somos pessoas que acreditam que os desertos estão por aí, mas que, na maioria das vezes, ainda não entendemos a razão deles existirem,
o porquê e para que eles acontecem nas nossas vidas. Porém, por mais que aquele povo conhecesse sobre deserto, por mais que aquele povo já ouvisse muito sobre deserto dos seus antepassados, por mais que eles estivessem vivendo um deserto não real, mas um período de dificuldade naquele momento, eles ainda precisavam aprender algumas coisas de extrema importância. Por mais que eles ouvissem muito sobre o deserto, ainda existiam algumas lições preciosas que eles precisariam aprender. E através do profeta Ezequiel, o Senhor ensinou coisas incríveis e fantásticas àqueles líderes e àquele povo. Ensinou lições que facilmente poderia se tornar uma nova série de pregações aqui para vocês, mas que eu gostaria de destacar 2 ou 3 nesse tempo que ainda resta nessa manhã. 2 ou 3 em que, em um determinado momento, eu vou usar o texto muito mais de trás para frente do que o texto corrido na sua forma normal. Um texto que começa com os líderes de Israel indo ao profeta Ezequiel para consultar o Senhor. E, na sua resposta, o Senhor deixa muito claro que, por causa da rebelião daquele povo, eles não teriam nenhum direito à resposta. Ele deixa muito claro que, por causa da rebelião, ele não toleraria nenhuma consulta e nenhuma pergunta daquele povo. Então o profeta lembra aquele povo a verdadeira história deles. Ele lembra a história deles para que eles voltassem os seus olhos para Deus, para que eles enxergassem a história e aprendessem essas lições de extrema importância. Ele afirma que Deus havia escolhido o seu povo há muito tempo atrás. Deus havia escolhido o seu povo e, ao mesmo tempo, havia separado uma terra muito especial, onde manam leite e mel. A terra mais linda de todas. Mas ele afirma também que desde o início, ou seja, desde o Êxodo, o povo teve uma atitude rebelde. Que desde o início o povo se mostrou rebelde, não enxergou a Deus, não ouviu a voz de Deus e nem ao menos abandonou os seus ídolos do Egito. Ezequiel deixa muito claro que o povo tinha repetido muitas e muitas rebeliões. Eles foram rebeldes no Egito, eles foram rebeldes do Egito a Cades-Barneia, eles foram rebeldes no Sinai, no deserto. Ao entrar em Canaã, eles foram rebeldes. E aquela geração de Ezequiel continuava rebelde e infiel ao Senhor. Então o Senhor deixa claro que eles nunca tinham feito a sua parte. Eles nunca tinham cumprido o acordo que eles tinham estabelecido. Porque foi um povo que clamou no Egito, quando era escravo, quando fabricava tijolos, dia após dia. Um povo que clamou e que Deus, como sempre faz, ouviu o clamor do oprimido. Como sempre faz, não apenas ouviu o clamor, mas fez alguma coisa diante daquele clamor. Deus ouviu o clamor e separou um pastor chamado Moisés para libertar e tirar aquele povo do Egito. Mas por meio de Ezequiel, Deus afirma que o povo foi desobediente antes mesmo de sair do Egito. Que o povo foi desobediente ainda no Egito e que o Senhor teria todo o direito de acabar e de castigar aquele povo. Mas ele poupou aquele povo, tirou-os do Egito e os trouxe para o deserto. Não foi o povo que escolheu ir ao deserto. Não foi o inimigo que levou o povo ao deserto. Não foi um erro de caminho que fez o povo ir e ficar no deserto. Não. Deus, o Eu Sou,
o soberano Senhor trouxe o povo ao deserto. É interessante porque sempre que a gente está no deserto, ou que a gente ouve que alguém está no deserto, a nossa primeira tendência ou reação é afirmar que o inimigo nos levou ao deserto, que o acaso nos levou ao deserto, que um erro de trajeto nos levou ao deserto, ou que qualquer outro motivo ruim nos levou ao deserto. E esse texto deixa claro que o Senhor, o Eu Sou, o Deus, levou o povo ao deserto. Isso é possível notar e perceber em ainda outras tantas passagens da Bíblia que mostram claramente pessoas sendo conduzidas ao deserto por Deus. É óbvio que muitas vezes nas nossas vidas nós entramos em desertos por simples cabeça dura, por simples escolhas erradas, por simples erros cometidos por nós. Mas é interessante notar que normalmente na Bíblia, em sua grande maioria, os desertos são causados por Deus. Quando o homem foi expulso do paraíso, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, criado por Deus, o homem foi levado para uma terra seca e árida. O que significa que o homem foi levado para o deserto? Moisés, quando precisou conhecer realmente quem era o seu Deus e ouvir a voz desse Deus, foi levado ao deserto. Deus, quando fala através do profeta Oséias, para ilustrar sua relação com o povo de Israel, afirma através dele que iria atrair e conduzir ao deserto para falar com carinho. Deus iria atrair, conduzir ao deserto para falar com carinho. O próprio Senhor Jesus, quando foi batizado por João Batista, o texto mostra que ele foi levado ao deserto. O texto de Mateus 4, versículo 1, afirma que Jesus foi batizado por João Batista. Assim que ele sai da água, ou assim que ele é batizado, uma pomba desce do céu, em forma do Espírito Santo, e pousa sobre ele. E uma voz do céu afirma: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E então o texto afirma que em seguida ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Não foi um erro de caminho, não foi um período de refrigério, de descanso, um retiro espiritual. Não, ele foi levado pelo Espírito, ou seja, por Deus, ao deserto, para ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. O texto não deixa nenhuma dúvida quem foi que levou o Senhor Jesus. E nesse versículo 10 de Ezequiel, o Senhor afirma de uma forma muito clara àquele povo, que por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Tem outras duas traduções que, ao invés de usar esse verbo trazer, usa outros verbos que têm o mesmo significado no original, que é conduzir e acompanhar. Uma tradução que dá uma ideia muito mais ampla de que eu os tirei do Egito e os conduzi ao deserto, e os acompanhei
ao deserto. O que significa que o Senhor, Deus, trouxe o povo ao deserto, mas Ele não simplesmente jogou esse povo no deserto. Ele não simplesmente jogou Moisés no deserto. Ele não simplesmente jogou o Senhor Jesus no deserto. Ele conduziu, Ele acompanhou durante o deserto. Ele trouxe para o deserto, o que significa que Ele estava no deserto. Ele estava com o povo no deserto. Mas a primeira grande verdade que eu acho que esse texto nos ensina é a certeza que o Senhor, o Deus, o Eu Sou, é capaz de muitas e muitas e muitas vezes nos levar aos desertos em que nós vamos viver ou que nós estamos vivendo. Nós não podemos ter dúvida alguma que nós não caímos por acidente no deserto. O Senhor é capaz de nos levar, mas de nos conduzir e nos acompanhar pelos nossos desertos que nós vamos enfrentar. Mas, além disso, através do profeta Ezequiel, o Senhor mostra àquele povo o porquê que Ele conduziu o povo ao deserto. Ele mostra àquele povo qual era a razão deles terem passado pelo deserto, qual era o motivo do deserto na vida deles. E ele afirma que a única e tão somente razão da existência do deserto é por amor do seu nome. A única e somente razão da existência do deserto é por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. O texto afirma: por amor do meu nome eu agi. Eu agi, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Na Bíblia há uma total relação entre o nome e a pessoa. O que significa que o nome de Deus é a identidade e a reputação de Deus. O que significa que, ao afirmar que por amor do seu nome, o Senhor estava afirmando: por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu decidi agir. Eu os tirei do Egito e trouxe para o deserto, por amor do meu nome. Interessante porque sempre que nós estamos no deserto, nós tentamos, durante esse período, entender o porquê nós estamos vivendo o deserto. É triste até perceber como nós temos a tendência nas igrejas de, quando encontramos alguém que está no deserto, ter aquelas palavras bonitas, mas completamente vazias, afirmando: fica tranquilo, Deus quer te mostrar alguma coisa nesse sofrimento. Fica tranquilo, no final, alguma coisa você vai tirar de lição. Eu tenho tido experiências recentes sobre isso. Alguns meses atrás, a gente teve que internar nossa filhinha no hospital e ficamos alguns dias de profundo sofrimento. E às vezes ainda temos picos desse sofrimento. E foi impressionante o como eu tive, deixa eu ver uma palavra suave, para não escandalizar os irmãos, o como eu tive pena de alguns irmãos que vinham falar comigo. Fica tranquilo, Deus tem um propósito para tudo, Ele vai te mostrar o porquê que sua filhinha está internada há 7 dias. Fica tranquilo, em algum momento Deus vai revelar alguma coisa para você. E são palavras bonitas, palavras sinceras, palavras sem nenhuma maldade, mas palavras que não são verdadeiras. Não são verdadeiras.
Muitas vezes, eu não tenho dúvida que nos desertos nós aprendemos lições fantásticas. Muitas, se não a maioria. Muitas vezes, quando os desertos acabam, nós tiramos lições preciosas para as nossas vidas. Porém, Deus nunca usa um deserto para ter que me mostrar algumas coisas. Ele é Deus, Ele não precisa do deserto. Ele é Deus, Ele não precisa que minha filhinha de 6 meses fique 7 dias internada. Ele é Deus. Não é o deserto que vai me mostrar. O deserto não é o Senhor na minha vida. Deus é o Senhor da minha vida. E o que esse texto me mostra, o que esse texto nos mostra, é que a única razão do deserto existir é por amor do seu nome. Não é por mérito meu, não é por castigo, não é para me mostrar alguma coisa, embora tudo isso possa acontecer. Não estou falando que o deserto não vai causar isso nas nossas vidas. O que eu estou te falando é que os desertos não existem para isso. Porque Deus agiu e trouxe o povo tão somente por amor de quem Ele era, por amor do seu nome. Não é para nada mais. Isso já é suficiente. Porque o nome do nosso Senhor é quem Ele é a sua identidade, é a sua reputação. Então Ele está falando, ei, por quem eu sou, que me basta, eu resolvi agir. Eu tirei vocês daí e levei para o deserto. Ponto. Isso é fácil de viver? Não. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. A grande questão que nós temos que entender, e eu quero deixar claro mais uma vez, os desertos podem sim nos ensinar coisas incríveis e fantásticas, mas Deus não age causando o deserto para nos ensinar. Ele não precisa disso, meus irmãos. Ele não precisa disso. Não faz nenhum sentido você falar para alguém que está sofrendo que Deus levou esse deserto para ensinar algumas coisas. Não falem isso. Porque quem já sofreu sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é dolorido, o quanto isso é vazio. Mas Deus causa o deserto por amor do seu nome. Por quê? Porque é o seu nome que está em jogo, não o nosso nome. Ele é o Senhor da história, não sou eu o Senhor da minha história. Ele tem um nome a ser zelado, eu não sou ninguém. Ele tem um nome que vai mostrar ao mundo quem Ele é e como Ele vive. Eu não sou ninguém, não vou mostrar nada e não vou fazer nada. Ele é o Senhor da história. Portanto, é o nome dele que precisa ser cuidado, embora não tenha nenhum perigo. Não é por qualquer outra razão. Mas o Senhor ainda queria mostrar mais uma lição importante para aqueles líderes e para aquele povo. Ele queria mostrar para eles quem é que estava falando com eles. Quem era aquele nome que estava falando com eles. Nos versículos 3, 5 e 7, nós podemos ver claramente ele afirmando que ele é o soberano Senhor. Ele é o eu sou o Senhor. Ele é o eu sou o seu Deus. O Senhor se refere em toda a Escritura de uma forma única a si mesmo. Ele afirma, eu sou. Ele afirma, eu sou o Senhor.
ele também afirma: eu sou o seu Deus, eu sou o soberano Senhor, eu sou o Criador de tudo. O Senhor usa essas expressões, eu sou, em quase todo o Antigo Testamento. E os judeus entendiam muito bem o que aquilo significava. Eles entendiam que o eu sou era o Criador, o sustentador, o consolador de toda a história. Eles entendiam que o eu sou era aquele que estava no início, antes de tudo. Entendiam tanto que nem pronunciavam esse nome em respeito a quem ele era. E o que o Senhor queria mostrar àqueles líderes e àquele povo é que quem estava falando com eles, quem estava se apresentando a eles, era esse eu sou que estava no início de tudo. O que o Senhor queria é que eles enxergassem e que eles ouvissem uma voz que afirmava: ei, quem os trouxe ao deserto sou eu, o eu sou. Quem tem um cuidado pelo seu nome sou eu, o eu sou. Quem está falando com vocês sou eu, o eu sou. Não tenham crise, porque o Criador está falando com vocês. Era exatamente isso que o Senhor queria mostrar e afirmar para aqueles líderes e para aquele povo no tempo de Ezequiel. Ele queria mostrar e não deixar nenhuma dúvida que ele era o causador daquele deserto. Era ele quem havia trazido, conduzido e acompanhado aquele povo. Que ele só tinha feito aquilo tão somente por amor do seu próprio nome. E que quem estava falando era o Criador de tudo, o eu sou, o sustentador da história, da vida deles e do deserto deles. E assim como Deus conduziu aquele povo ao deserto, assim como ele conduziu Moisés, como ele conduziu Jesus, como ele conduziu tantos outros, ele continua nos conduzindo aos nossos desertos. Ele continua nos acompanhando nos nossos desertos. E ele faz isso tão somente por amor do seu próprio nome, porque ele é o eu sou. Nós nunca temos condições de escolher os nossos desertos. Mas o Senhor é capaz de nos conduzir aos nossos desertos. Todo deserto começa com a verdade e com a certeza que nós não temos condições de escolhê-lo. Mas todo deserto começa com a verdade, com a certeza que Deus nos levou ao deserto. Não apenas levou, mas conduziu e acompanhou durante o deserto. E talvez isso soe muito estranho para você. Talvez você ouça tudo isso e afirme que, porque Deus te ama, Deus não pode permitir que coisas ruins aconteçam a você. Talvez você ouça isso e afirme que, porque Deus te ama, Deus não pode permitir que um deserto aconteça na sua vida. E o que eu, infelizmente, tenho para te falar é que a nossa premissa está completamente equivocada. Completamente errada. Porque Deus nos ama, mas Ele sim permite que coisas ruins e que desertos aconteçam nas nossas vidas. Ele permite sim que os desertos aconteçam. Ele permite também porque Ele nos ama. Não é porque Ele me ama, Ele não permite. Porque Ele me ama,
Ele permite, porque Ele quer que eu entenda quem é o Senhor dessa história. Ele quer que eu entenda que eu tenho que ouvir a voz de quem afirma: eu sou, eu sou, eu sou o Criador de tudo. Eu sou o Criador desse deserto. Eu sou o Criador da sua vida. E eu estou aqui com você nesse deserto. A nossa premissa está, infelizmente, errada. Porque Ele nos ama, mas Ele permite sim. Porque Ele é Deus. Ele é o eu sou. Ele é Deus. Como bem disse o brilhante pastor e escritor Tim Keller, certa vez, ele afirmou que se você tem um Deus grandioso e poderoso, o suficiente a ponto de lhe fazer ficar com raiva por ele não interromper seu sofrimento, então você tem um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente a ponto de ter razões as quais você não consegue entender. Se você tem um Deus que te faz ficar com raiva por não acabar o seu sofrimento, seja bem-vindo. Você tem um Deus que você não consegue entender. Mas é um Deus que te ama. É um Deus que afirma: eu te levo para o deserto, mas eu te acompanho. Eu estou no deserto com você. Você tem um Deus que afirma: é o meu nome, fica tranquilo, a história é minha, eu sou o Senhor. Você tem um Deus que lá no deserto afirma: ei, eu sou e estou aqui com você. Eu sou e estou aqui com você. Talvez, ouvindo tudo isso, você pense: isso não tem nenhuma segurança para a minha vida. Muito pelo contrário, isso me faz ficar inseguro em seguir e servir a um Deus como esse. Isso me faz lembrar de uma história que C.S. Lewis contou. Quando certa vez uma pessoa chegou para ele e perguntou: o seu Deus é seguro? E ele afirmou: é claro que não. Quem está falando em segurança? Mas Ele é bom. Ele é o Rei. Eis a resposta de C.S. Lewis. O seu Deus é seguro? É claro que não. Quem está falando em segurança? Mas Ele é bom. Ele é o eu sou. O seu Deus te livra do deserto? É claro que não. Ele inclusive me leva. Isso é seguro? É claro que não. Quem está falando em segurança? Ele tem um nome a ser zelado. E Ele garante que está comigo no deserto. Por quê? Ele é bom. Ele é Rei. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. E a minha oração e o meu desejo para cada um de nós é que sejamos capazes de enxergar os nossos desertos. Que sejamos capazes de enxergar os nossos desertos com a certeza que foi Deus quem nos levou. Sejamos capazes de ter humildade de, no deserto, entender que não é o nosso nome que está em risco, é um outro nome que controla essa história. Que sejamos capazes de entender que, mesmo no deserto, o eu sou está conosco. Porque Ele é bom, porque Ele é Rei. A minha oração final é que estejamos prontos para comer essa areia, sabendo quem trouxe para nós, sabendo qual é o nome dEle, sabendo que Ele está ao nosso lado, a cada colherada de areia.
Quero te convidar a abaixar sua cabeça e quero orar para a gente encerrar esse período. Eu não faço ideia se você vive um deserto agora. E se você vive, qual é esse seu deserto? Mas eu quero te convidar que você saia daqui essa manhã, nesse culto, com a certeza que o Eu Sou está com você ali. Não é seguro, eu tenho que te falar, não é seguro. Mas Ele está ali com a gente. Ele é o Rei. Ele é o Eu Sou. Que você, ao ouvir isso, ao pensar sobre isso, ao escutar essa voz que afirma que está ali com você, que você não peça para sair do deserto, mas que você peça forças para aguentar o deserto. Que você peça forças e sabedoria para lidar com esse deserto, porque Ele está ali com você. Senhor, obrigado. Obrigado pela certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. E que apesar disso, o Senhor sim nos leva para os desertos. Mas obrigado também pela certeza de que, porque o Senhor nos ama, o Senhor não apenas nos leva, o Senhor nos acompanha. O Senhor nos permite ouvir a sua voz. O Senhor nos permite entender que é o seu nome. É o Senhor que controla. É o Senhor que controla a história, é o Senhor que controla os desertos, é o Senhor que controla as nossas vidas. Nós sabemos que os desertos não nos amam. Mas nós sabemos que nós temos um Senhor que nos ama. Nós sabemos que nós não podemos escolher os desertos, mas nós sabemos que nós temos um Senhor que nos leva para os desertos. E nos dê essa convicção, essa certeza que ali no deserto o Senhor está com a gente. Ali no deserto é possível ouvir a sua voz. Ali no deserto é possível entender que a questão não é se é seguro ou não. A questão é que o Senhor é bom e que o Senhor é o nosso Rei. Por isso, nos ajude a mudar as nossas premissas. Nos ajude a pensar um pouco mais, entendendo o que tudo isso significa. Nos ajude a nos relacionar de uma forma cada vez mais saudável e madura contigo. Eu peço isso e oro isso, não apenas por mim, mas por cada irmão que está aqui nessa manhã. Eu oro por isso e também te agradeço. Em nome de Jesus.